58 vezes a cada pergunta, 58 perguntas, ele respondeu assim: Excelência, com orientação dos meus advogados, vou permanecer em silêncio. 58 vezes. E aí eu não sei nem pra que usar esse tipo de... Mas enfim, eles devem saber o que estão fazendo lá, né, Lincão? Agora, Tenho lá minhas dúvidas. Tem isso também, né? Tem isso também. Agora, com relação ao presidente Jair Bolsonaro, mais uma polêmica. Ele não aguenta ficar quieto, né? Ele não aguenta ficar quieto. Aí lá no cercadinho ontem, ele meio que quebrou o acordo que ele tinha feito com o Lira, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que ele tinha combinado. Ô Lira, fica tranquilo que o que acontecer lá eu vou acatar. A gente falou isso aqui. Não foi, Nando? Foi. O presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, o Lira, disse o seguinte: não, ele vai cumprir o acordo. Vai aceitar se perder a votação e tudo mais. Nada disso, né, Nando? Conversei com ele pessoalmente, ele me garantiu, eu tenho a palavra do presidente e tal. Aí no dia seguinte da votação, vem o presidente e mete o pau de novo e fala que quem votou contra votou porque foi chantageado pelo ministro Barroso do TSE. Vamos ver esse trechinho do presidente. Números redondos, né? 450 deputados votaram antes. Foi dividido. Né? 229, 208, dividido. Então é sinal que metade não acredita 100% na lisura dos trabalhos do TSE. Eu não acredito que o resultado ali, no final, seja confiável. Ok? Votou preocupado. Sim. Foram realmente, né? Com problemas. Então, com problemas, as pessoas aí resolveram votar com o ministro lá, presidente do TSE. Os que se abstiveram, até numa votação online, a abstenção é muito difícil acontecer. Né? Não é que votou a abstenção, é não votou. Então é sinal que também ficaram preocupados com retaliações. Agora, a partir desse princípio, hoje em dia sinalizamos uma eleição, não é que está dividida, uma eleição onde não vai se confiar no resultado das apurações. Bom, aí depois desse pronunciamento aí do presidente Jair Bolsonaro, calmíssimo, né, Nando? Pensando bastante, escolhendo palavra para falar, na verdade, né, para talvez não dar munição para a oposição. Aí, os bolsonaristas, não o próprio presidente, tá? Os bolsonaristas do governo tentaram, né, reacender um projeto que está desde 2015 no Senado Federal, que trata desse mesmo assunto do voto impresso. Aí veio o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, e afirmou que não vai mais mexer com isso e que o assunto está encerrado. O presidente do Senado também fala aqui. A Câmara se pronunciou a respeito disso numa deliberação de plenário em relação à proposta de emenda à Constituição, que foi rejeitada, ou seja, não aprovada pela Câmara dos Deputados. Indagaram-me a respeito de uma PEC parecida que há no Senado Federal desde o ano de 2015, mas considero que esse pronunciamento da Câmara em relação a esse tema torna definitiva e resolvida esta questão, não cabendo ao Senado qualquer tipo de deliberação ou de tramitação de uma matéria com o mesmo objeto em função da decisão da Câmara dos Deputados. Então tá bem claro. Aí o Senado se posicionando que não fala mais, assunto não vota, encerrado. Assunto encerrado. Não volta mais, não ressuscita mais nada. O projeto que está lá desde 2015 também será arquivado e não se fala mais em voto impresso. Bom, aí o presidente Jair Bolsonaro veio com uma história que é fortíssima. Lincoln, presta atenção. É fortíssima essa história que o presidente conta, que se for verdade, tem que ser apurado as últimas consequências, mas que se não for verdade, pode complicar de novo o presidente, porque ele faz acusações, não só acusações, agora ele conta a história de tudo como aconteceu. Contrataram o hacker, era para desviar 12 milhões de votos meus, ele conta a história completa, mas fala que ninguém sabe quem é o hacker que denunciou,
e fala que não tem prova, 5, 6, 7 vezes ele repete. Ó, quero deixar claro que eu não tenho prova, quero deixar claro que eu não tenho prova. Então, presta atenção no que o presidente fala. Agora, o que pode ter ocorrido, não tenho provas que eu vou falar aqui. Não tenho prova, deixe bem claro. Mas eu não furto do meu direito de opinar, da minha liberdade de expressão, claro, e de buscar maneiras de aperfeiçoar o processo. O que eu quero é que cada um de vocês aqui vote e o voto seja contado. E a história que se aproxima da verdade, repito, não tenho provas. Esses hackers foram contratados por quem tinha interesse nas eleições e teriam que desviar 12 milhões de votos meus. Repito, não tenho provas. Teria que desviar 12 milhões de votos meus. E os hackers fizeram o seu trabalho. Só que quando as eleições se acabaram, não foi suficiente para o outro lado ganhar. O lado que recebe dinheiro do narcotráfico, do Folha de São Paulo, de corrupção bilionária, tá, de dinheiro de fora do Brasil. Então, o que aconteceu com esse lado que contratou os hackers? Repito, não tenho provas. Tá? Como o outro lado não ganhou, eles resolveram não pagar os hackers. E a partir do momento que não pagaram os hackers, eles resolveram denunciar. Ninguém ficou passeando dentro dos computadores do TSE, tendo acesso ao código-fonte, etc, etc, etc. E o TSE, no meu entender, poderia estar sabendo disso e deixou correr frouxo. E a partir do momento que não conseguiram fazer com que o cara do Folha de São Paulo, os caras que têm ligações com o PCC, com as Farc, com países outros ditatoriais por aí, houve então resolver explodir. Tanto é que o hacker ninguém sabe quem é. O cara fez o trabalho, né, para ele, muito bem feito. Tanto é que o hacker ninguém sabe quem é. Então, o presidente conta uma história que é gravíssima. Então, esses hackers, ô Nando, que o presidente se refere, e ele fala isso com uma convicção. Exatamente. Né? Ele é convincente do que ele fala, mas não tem prova. Né? E ele mesmo admite isso. Então, esses hackers, eles podem eleger quem eles quiserem, Nando. Cara, eu fiquei tentando transportar isso para a vida comum e eu imagino o seguinte. Ou se auto-elegerem, né? O Lincoln chega para mim e fala assim, Nando, tua mulher tá te traindo com o seu Zé da farmácia. Eu falo, ô louco, Lincoln, mas como é que você sabe disso? Fala, ó, eu não tenho como provar. Mas ela fala que vai no dentista e não vai, sai com o seu Zé da farmácia. Ó, inclusive, o seu caçula, dizem aí que é do seu Zé da farmácia. Mas, filho, como é que você sabe disso? Quem que te contou isso? Você tem prova? Ó, eu não tenho prova. Eu não sei também quem é, porque deixaram um bilhete na minha caixa de correio lá. Cara, é um negócio muito sério, é um negócio muito grave, é um negócio muito importante para você falar que não sabe quem denunciou, porque ninguém sabe quem é que denunciou. Pode ter sido qualquer um. Pode ter sido qualquer um. Não, inclusive... E se eu fosse um hacker capaz de destinar 12 milhões de votos, seja para quem for, pra que eu vou destinar voto pros outros, hein, Nando? Então, cara... Hã? Eu me auto-elejo o que eu quiser, não é mesmo? Eu acho o seguinte, se conseguir provar isso, e aí eu acho que as autoridades brasileiras têm que se empenhar ao máximo para investigar isso a fundo e de verdade, e provar que é verdade, e punir todo mundo, ou então provar que é mentira, e aí não deixar de punir também o presidente, que nesse momento faz uma acusação extremamente grave. O presidente está colocando assim, ó, tirando eu e minha família, o resto do Brasil é bandido, é ladrão, é picareta, mas esse é o objetivo, Nando. Esse é o objetivo. Bandido, é construir essa narrativa. Até a gente falava no início da semana, comentava aqui o seguinte, mas por que o presidente, sabendo que vai ter uma derrota na Câmara dos Deputados sobre o voto impresso, sabendo que vai perder, ele mesmo falou isso, né? Não vai passar tal. Por que deixar ir a votação? Por que carimbar uma derrota lá no Congresso? Me parece que a estratégia é a seguinte, lá em 22 é usar isso como conteúdo para questionar, ó, eu tentei o voto impresso e tudo mais. Só que o que impressiona é o seguinte, Nando, que receio é esse de uma urna que já o elegeu inúmeras vezes?
já elegeu o próprio presidente, elegeu os filhos do presidente. Deu uma enxurrada de votos pro Bolsonaro, pros filhos do Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, ele teve mais de 20 mil votos em Ribeirão Preto, Nando. Só em Ribeirão Preto. Olha só. Então os caras estão questionando aquilo que os colocou no poder. Então eu não sei que receio é esse, né, da urna eletrônica. Há quanto tempo que o Bolsonaro não é um novato na política, Nando? Não. Quanto tempo que o Bolsonaro tá lá? 27 como deputado? anos como deputado. Então, os filhos do Bolsonaro, o Flávio, senador, o Eduardo, deputado federal, o Carluccio, que é o vereador do Rio de Janeiro, reeleito agora, eleição para vereador em 2020. É. O filho do Bolsonaro não foi reeleito? Acho que o mais votado, inclusive. Não é isso? Né? E aí? Que medo é esse? Que receio é esse, Nando? Cara, sabe? E me parece que esse é o objetivo, construir essa narrativa, esse posicionamento, para justificar, Nando, vitória ou derrota. Ah, se vencer a eleição, nada supera. O que ele falou, era para eu ter vencido no primeiro turno. Quem é que garante isso? Não. Nando, tem que respeitar os adversários também. E o presidente, ele constrói essa narrativa política de fazer o antagonismo com o PT. Mas teve outros adversários e teremos outros concorrentes em 2022. Tem que respeitar a regra do jogo, Nando. A regra do jogo o trouxe até aqui. Então está no poder e quer mudar a regra do jogo. E se não mudar do jeito que ele quer, não vale. É muito egoísmo, gente. Olha, não tô defendendo ou criticando A ou B, não, mas é um egoísmo, Nando. É uma convicção de que é o dono da verdade que impressiona. Gente, que convicção é essa? E isso leva muita gente, Nando, para ter esse tipo de posicionamento também, gente. Então vamos falar o seguinte, ô Bolsonaro. Todas as eleições com a urna eletrônica que te trouxeram até aqui não valem. Então você não é nada, você não é presidente, você não foi deputado, nada. Correto, Nando? Cara. Mas vamos questionar difícil, tudo. É difícil. É difícil e meu receio maior... Gente, mas meu receio a maior derrota tá já veio. Não vai acontecer voto impresso, Nando. Não vai. Não vai, porque não adianta, gente, por birra, por pirraça ou por egoísmo querer impor uma situação. Não vai acontecer, foi derrotado no Congresso. O presidente, ele quer impor uma situação, mas que medo é esse? Se o presidente tem o apoio popular, e a gente mostra aqui, muita gente defendendo o presidente, se ele tem essa convicção de apoio, vai pro jogo, Nando. Como foi em 2018, como foi anteriormente? Que medo é esse? Que receio é esse? De perder o poder e etc. A minha preocupação maior, Lincoln, é que mas é percepção minha, não é informação, é percepção, tá? Cara, tá sendo plantada uma sementinha de guerra. Daqui a pouco nós vamos ter uma guerra civil no Brasil dos bolsonaristas contra quem não é bolsonarista. Ninguém vai pegar em arma, vai pra rua, vai irmão matando irmão. É isso que eu tô enxergando lá na frente, cara. Porque tá sendo instituído o caos, Nando, o clima de guerra. Eu quero perguntar aqui, que nem o pessoal tá perguntando, mas uma apuração mais transparente, José Garcia, você já acompanhou a apuração manual de voto? Ontem eu tava comentando com o Elton Pimenta, que é jornalista experiente, e eu já acompanhei a apuração na Cava do Bosque. Antigamente era no Parque de Exposições. Além de demorar uma eternidade, ô Nando, é o que eu falo aqui, não é o papel que é corruptível, é o ser humano. Ah, sim, claro. É o ser humano. Claro. Porque é o seguinte... A pessoa pode votar lá, vai sair o comprovante, o extrato, e ela pode dizer, não foi isso que eu votei. E aí? O papel não fala. Exato. Correto? Então me parece que esse é o objetivo. E urna eletrônica, Nando, tem que ser contagem manual. Quem garante que alguém que contou 10 pode falar que contou 20? Então, gente, eu pergunto, diante dessa insistência chata, né? É chato isso. E isso, a gasolina tá aumentando hoje, de novo, pela 9ª vez.
o gás de cozinha, a carne, etc. E aí, o governo está preocupado com isso? Ele não citou um desses assuntos no cercadinho ali. Qual que é o objetivo? Jogar o assunto do voto impresso. Então vamos lá. Em cima disso que o Bolsonaro falou, eu pergunto, a eleição do Bolsonaro para deputado, seja lá nos anos, não vou nem colocar de presidente, que ele fala que teria vencido no primeiro turno. Não valeram? Por que ele foi eleito, então? Hã? De 96 pra cá. E aí, Nando? Então não vale. Só vale pros outros. Pra ele não vale. É uma forma de... Gente, é um egoísmo e parece que isso é medo. Um sujeito que se diz tão corajoso. E o é. Os gestos do presidente, muitas vezes, firmes, impressionam. Claro. Não é isso de enfrentamento, porque esse é o perfil dele. Mas está mostrando um tremendo covarde diante da urna, Nando. Ele já está com um discurso de que perdeu por antecipação. Se perder, não aceita a derrota. E se ganhar? Como tem chance de ganhar? Tem. Não é mesmo? Lógico. Então ele se autodescredibiliza. O que o trouxe até aqui? Não vale, então. Só vale para os outros. Ah, mas tem um hacker que direcionou 12 milhões de votos. Nossa, hein? Esse hacker ele pode virar presidente, senador, governador a hora que ele quiser. Pode se eleger. Se eleger, se candidato, vou pôr todos os votos pra mim. Agora são 8 horas e 59 minutos. 8h59 da manhã. Vamos embora, seu Nando Medeiros? Vambora. Só lembrando que tem agendamento para vacina hoje. Atenção, 8h30 da manhã, gente. Abriu, né? Segunda dose para quem tomou